Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, na temática como lidar com as perdas, como trabalhar toda essa questão que às vezes nos machuca muito e nem sempre nós temos os elementos corretos para trabalhar sobre isso. Por isso nós temos um convidado muito especial, o Dr. Ivan Capelato, que vai nos ajudar a entender um pouco todas essas questões e por isso você pode fazer desde já a sua participação, 0 operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br. Mande as suas perguntas, o seu pedido de oração e a gente vai conversar daqui a pouco com ele para tentar esclarecer muitas coisas para você. Quero só, no início deste bloco, lembrar as pessoas que pedem as suas orações. A Elza Silva Rios, ela é de Boa Esperança, em Minas Gerais. Também a Ana Pereira Passos, ela é de Posse, lá em Goiás, pede oração pelo seu filho Félix, por tantas outras intenções que ela apresenta aqui. Também quem fez o seu pedido de oração, a Marinalva Maria dos Santos, ela é de Candibá, se não me engano, se eu estiver lendo o nome errado, me desculpe, lá na Bahia. Ela faz os seus pedidos de oração e apresenta tantas outras pessoas aqui também. A Terezinha Aparecida Vieira, dos Anjos Rodrigues, ela é de Monte Santo de Minas, lá em Minas Gerais, também apresenta os seus pedidos de oração. A Andressa Araújo Sebastião, ela é de Piracicaba, no interior de São Paulo. Quem faz os seus pedidos de oração, lá de Arapiraca, em Alagoas, é a Mônica Balbino Silva Lima. Quem também faz os seus pedidos de oração é o Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Quero lembrar as pessoas que se tornaram sócias e que nós gostaríamos de, com muita alegria, agradecer por esse gesto, por esta doação. A Simônia Aparecida de Souza, ela é de Campinas, interior de São Paulo, tornou-se sócia. A Solange Maria Rodrigues da Paz, ela é de Maceió, lá em Alagoas. A Maria José Segura Munerato, ela é de Cândia, interior de São Paulo. Também Ana Pereira Passos, ela é de Posse, como já tinha lido o seu pedido de oração, lá em Goiás. A Vilma Aparecida Silva Santos, da Rosa, ela é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Faz também os seus pedidos de oração, como a gente vê aqui nas outras intenções. E quero agradecer esses irmãos por acreditarem nesse projeto que nós temos, projeto de evangelização através da televisão, através dos meios de comunicação. Por isso, muito obrigado. Você se tornando sócio ajuda muito a esta obra evangelizadora. Além disso, você concorre ao kit amanhã no programa Você Pode Ser Feliz. Aproveitando tudo isso, quero lembrar o seguinte: como amanhã vence o final do mês, vence o mês, nós estamos lembrando lembra o rosto de Jesus que a gente apresenta aqui no programa Você Pode Ser Feliz, para a gente ver qual é a meta que a gente ainda precisa alcançar. Então, eu gostaria que fosse mostrado já o rosto de Jesus, com aquela porcentagem em que as pessoas fazem a sua colaboração. Então, você está vendo aí que o fato de você ser um sócio colaborador, um sócio evangelizador, isso ajuda muito. Então, se nós estamos hoje no dia 30, nós temos até amanhã para quitar, falta aí uns 17% daquilo que nós precisamos para concluir todas as nossas contas, pagar as nossas contas. Por isso, você que é sócio evangelizador, vá lá, procure nas suas coisas lá, quem sabe o seu boleto ainda está lá, faça a sua generosa contribuição e nós aqui agradecemos imensamente a sua participação, tá bom? Muito bem, deixando de todas essas coisas, nós vamos agora receber aquela pessoa que vai nos ajudar. Por favor, doutor Ivan Capelato, seja muito bem-vindo ao nosso programa Você Pode Ser Feliz. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém. Obrigado. Podemos nos assentar. E o nosso programa hoje, como eu tenho anunciado aí, e nós já tínhamos falado, vai ser sobre essa questão das perdas. Muito bom dia para o senhor. Tá bom? Também, padre. Obrigado. Olha só, perdas é um tema muito difícil. Tem como a gente qualificar o que é perda, assim, no primeiro momento? Perda é aquela separação ou aquele distanciamento de algo, de alguém, de um tempo, de uma ideia, que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente sempre torce para que não tenha que acontecer. Então, a perda pode ser a perda de um ente querido, a perda do emprego, a perda do cãozinho, a perda de tempo, a perda do namoro, a perda
A perda do tempo é... Muita gente se arrepende, às vezes tardiamente, de não ter estudado, de não ter ido até aquela pessoa querida e renovado a amizade, resgatado um amor, ou tendo ficado mais perto do filho. Então, perda é esta coisa que significa um afastamento de algo, de alguém, e que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente nunca acredita que aquilo vai acontecer. E as perdas, elas têm o mesmo, não sei se a palavra correta é o mesmo valor. Por exemplo, se eu perco alguém, né, morte, é a mesma, esse sentimento de perda é o mesmo quando você tem a perda de um cão, por exemplo? O valor é o mesmo? A perda é tudo igual? A emoção é a mesma, o valor não. Né? Então, a emoção, a dor da perda é a mesma, não importa qual ela seja. Agora, o tempo que ela dura, o valor que ela tem, aí depende muito do vínculo que se tinha com aquilo. Existem perdas muito fortes de pessoas que têm uma convivência diária, perdas precoces, por exemplo, de filhos que morrem precocemente, são coisas muito duras, onde a dor ela é infinitamente maior pelo valor que aquilo tinha, né? Então, quando uma pessoa tem um filho, ela acredita que vai poder participar da vida do filho, vai vê-lo se formar, vai vê-lo se casar, e de repente acontece uma tragédia ou uma doença. Então, essa dor é muito forte. Mas assim, as dores da perda são as mesmas. O valor que se dá a essa dor vai ser diferenciado dependendo... Que pode trabalhar de uma maneira mais tranquila, por exemplo, se é de alguém com de um animal, dá para trabalhar. Ou mesmo a questão da morte do ente querido, se é um ente querido que está adoecendo e a gente vai acompanhando esse definhamento do corpo, é mais fácil de trabalhar com essa dor do que aquela morte repentina. Na verdade, a gente não aceita muito essa questão da limitação, não é? Não. Que é própria, não tem como. É a limitação, é a vida. Chega um determinado momento em que você não vai viver mais. Não adianta querer prolongar isso. A gente chama isso de impotência. Nós temos uma ideia interna de que a gente não pode perder o poder, a gente não pode ficar sem poder, a gente não pode ficar frágil, mas o ser humano é muito frágil, né? Nós somos vulneráveis à mudança de tempo, nós somos vulneráveis ao vulcão, à tsunami, à tempestade, ao raio, à doença do corpo, à doença da alma. Então, a questão é que a gente não aceita essa vulnerabilidade porque nós nos desenvolvemos tomando conta de uma maneira assim, como reis. Nós tomamos conta de muita coisa da tecnologia. Veja os prédios que a gente constrói, a informática, né? Hoje nós nos comunicamos em tempo real. Então, o nosso cognitivo, o nosso aparelho intelectual se tornou narcísico. Né? Nós somos reis, nós fazer muita coisa. Um mundo, esse mundo em 7 dias é muito pequeno desse outro mundo que nós construímos. Quando a gente vê as fotos de alguns países que erguem prédios enormes. Então, mais emocionalmente, nós somos muito vulneráveis. Então, ao mesmo tempo em que existe essa noção desse poder terrível que nós temos sobre construção, sobre a tecnologia, sobre tudo, o nosso emocional é vulnerável. A pessoa, na verdade, ela não, o fato de não ter controle sobre as coisas, isso deve complicar muito. Por exemplo, a pessoa consegue tecnologicamente fazer tanta coisa, mas ela não, eu acho que, não sei se isso gera uma certa frustração quando ela sabe que o controle da própria vida ela não tem. Ela não tem. Nem da vida do outro, e nem da vida de quem ela ama. E isso gera uma certa frustração, talvez. Isso, e é por isso que a gente fala que a impotência, né, a gente saber da nossa impotência é muito importante. A gente não tem consciência disso, ou tem consciência? Não tem consciência disso. A gente precisa ouvir isso de um outro, a gente precisa se submeter um tempo a essa ideia, porque é muito difícil de aceitar a impotência. E muita gente confunde impotência com culpa.
como nas perdas, por exemplo. Então, aquele filho que foi para a festa e sofreu um acidente, uma festa que os pais falaram, vai filho, né? E aí as pessoas imaginam que esse acidente que ocorreu foi por falta do poder deles. E aí confundem a impotência com culpa, que é uma coisa muito terrível que pode gerar doenças, inclusive. Agora, uma das coisas que... Essa questão do suicídio por exemplo, a pessoa chega a um determinado momento que ela não consegue controlar de fato a própria vida. O suicídio pode estar relacionado a isso ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não. O suicídio é uma coisa mais complexa, mais profunda. A gente, em psicanálise, costuma dizer que o suicídio é o homicídio que a pessoa faz com o outro, porque sempre os suicidas deixam um rastro de culpa, de dor. E hoje, nesse século XXI, nessa sociedade pós-moderna, nós temos tido um fenômeno muito complicado que nós nunca tivemos, que é o aumento enorme do suicídio de jovens. Jovens de 14, 15, 16 anos, 20 anos. E o que a gente encontra nesses suicídios é uma tentativa de deixar alguém culpado. E não a insuportabilidade da vida. A gente encontra nas ruas essas pessoas vivendo um nível miserável de vida, com fome, com frio, e estão lá, mantendo a vida. Tentam se aquecer de alguma forma, vivem de esmolas, às vezes até bebem para poder suportar um pouco a fome, mas não se matam. O suicídio não é a sensação da insuportabilidade da vida. O suicídio é a insuportabilidade da frustração. Então, hoje, muitos jovens se matam porque a namorada disse não quero mais. Às vezes ele mata a namorada e se mata, como tem acontecido. Muitos casais se separaram e aí alguém percebeu que aquela separação não devia ter acontecido. Tenta voltar, o outro não quer, aí vai lá, mata a mulher, mata os filhos, se mata. A mídia tem trazido isso com uma frequência muito grande. Isso não tem nada a ver com a questão de valores? O fato de acontecer isso? Não, tem a ver com a questão de... Porque não tem valor, não ter resiliência, não ter suportabilidade para a frustração. Entendi. E a vida tem muitas frustrações. Então, quando crianças são criadas sem o não, sem o limite, elas se tornam muito mais vulneráveis porque a vida vai dizer um não em algum momento. Alguém vai dizer um não em algum momento. E se ela não tiver capacidade para suportar essa frustração, ela pode cometer o suicídio por raiva. Por raiva de estar sendo impedida de fazer alguma coisa que quer. Olha, você está acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando com o Dr. Ivan Capelato. Aliás, um início de papo muito bom, já ajudando a compreender algumas coisas muito importantes para a nossa vida comum, para a nossa vida cotidiana. E, claro, você pode fazer a sua participação através do telefone 0 Operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Antes de ir para a questão, para o intervalo, doutor Ivan, eu queria saber o seguinte. Quando o senhor falou a questão da educação, quer dizer, a educação ajuda muito nessa questão? Não que vai ser o salvador da pátria, mas ajuda muito a educação dos filhos, o limite que é colocado, porque o senhor disse que a vida vai dizer não de alguma maneira. Então, infelizmente, hoje, os pais estão mais ausentes por força do trabalho. Infelizmente, muitas crianças são terceirizadas e, às vezes, as pessoas que estão no lugar dos cuidadores não conseguem dar limite para as crianças. A escola hoje não consegue dar limite para as crianças, né? Nem o hotelzinho, nem a pensãozinha lá onde o bebê fica. Nós somos vulneráveis, nós nascemos vulneráveis, veja, nós somos o único animal na Terra que nasce já impotente. Quase todos os mamíferos já nascem, depois de alguns minutos eles estão em pé lá, buscando o seio da mãe, lá, a tetinha da vaca, da égua, da leoa. E nós demoramos muito tempo. Nós nascemos antes do tempo, nós nascemos com 9 meses de vida, sem ouvir direito, sem enxergar direito, sem poder se locomover. Nós precisamos de cuidado.
desde o nascimento até o final da nossa adolescência, que não tem data para terminar. O que é um cuidado? O cuidado é a preparação que alguns pais podem fazer com os filhos, ensinando-os a suportar algumas emoções normais. Por exemplo, o medo. O medo é uma emoção normal. Crianças precisam sentir medo, porque o medo faz parte do nosso desenvolvimento cerebral e psicológico. Então, alguns pais não têm essa informação. Então, quando uma criança de 3, de 6, de 9 anos está com medo, geralmente alguém vai e dorme junto. Ou alguém vai e diz que é mentira, aquilo não tem, aquilo lá. E o que o pai precisa fazer é permitir o medo. Pode sentir medo, filho. Você está aqui nessa casa, aqui abençoada, essa casa cheia de graça, pode sentir medo. A raiva. A raiva é a emoção mais importante nossa. A raiva é a expressão da nossa saúde mental. E toda raiva, ela tem começo, meio e fim. Então, quando um pai cuidador, uma mãe cuidadora, está lá o filho sendo chamado para um banho, sendo chamado para almoçar e ele quer comer um bombom antes do almoço, não. E aí esse filho vai se jogar no chão, vai gritar, vai puxar o cabelo. Vai espelhar, fazer de tudo que ele pode. E os pais precisam esperar essa raiva ter começo, meio e fim. E a criança precisa sentir que ela pode suportar a raiva. Ela pode usar a raiva e suportar a raiva. Então, quando os pais são cuidadores e limitadores, não, agora você não vai assistir TV, agora você vai dormir. E a criança grita, chora, não gosto mais de você. E os pais suportam isso, a criança aprende a suportar a raiva. Quando cresce, se torna um adolescente resiliente, forte e pronto para ter, às vezes, se preparou para uma prova, tirou uma nota baixa por um azar, tem que sentir raiva, chorar e pronto. Quem não tem esse cuidado, quem não tem essa permissão para sentir medo, para sentir raiva, não vai sentir culpa. Não sentindo culpa, não vai conseguir perdoar. Puxa. Não vai ter um coração misericordioso, né? Um coração que pode ir até o outro, ajudar o outro, essa coisa que a gente chama de alteridade, né? Conviver com o outro, suportar a raiva do outro, suportar o trânsito, suportar... Então, quem não é cuidado não consegue suportar perdas, não consegue suportar o não, que a namorada, o namorado, o professor, a vida, a perda do emprego, vai dar morte, vai dar. Muito bem, você está acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz com essa temática, como lidar com as perdas. Estamos aqui com o Dr. Ivan Campelato. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta continuando toda essa temática. Até daqui a pouco.